Oi, gente. Então, hoje é o dia seguinte. Eu comecei a ler o Warbreaker ontem à noite. Eu li bem pouco, li a apresentação, o prólogo e o primeiro capítulo, mas eu já tô gostando bastante. A apresentação, assim, o projeto gráfico desse livro tá muito lindo. Aqui no início tem vários detalhes nesse tom de roxo, né, que é bem bonito. Deixa eu tentar mostrar. Acho que dá pra ver que é um roxinho escuro, assim. E logo aqui no início tem um mapa. Eu sempre sou péssima com essas coisas de lembrar a localização, mas eu vou tentar voltar no mapa de vez em quando. E aí no início de cada capítulo tem essas artes, né, na primeira letra, que ficaram muito bonitas. Inclusive o autor no início ele agradece os artistas e agradece os leitores alfa, a galera do fórum e também o pessoal da produção, de fato, editorial, né? O que eu tô gostando por enquanto é a forma que o autor faz a construção do mundo, mostrando e não falando. Esse era um problema que eu tinha com O Priorado da Laranjeira, que é um livro que eu gostei muito, mas ela falava muito assim, vamos sentar e te explicar como esse mundo funciona, sabe? E aqui a gente pulou de dois pontos de vista, do Vesher e do país ali da Ciri, né? Principalmente fica em volta dela, mas a gente acompanha um pouco o pai dela também, e a Vivena, né, que é a irmã mais velha. E a gente vai sendo introduzido como se a gente fosse uma mosquinha, um drone que tá ali olhando o que tá acontecendo e entendendo, então é assim, sabe? Ele até fala algumas coisas diretamente sobre o sistema de magia, inclusive no final tem uma parte aqui que explica, né, um pouco das elevações e dos poderes. Eu dei uma lida ontem só até onde as elevações foram mostradas. Não entrei nos poderes das elevações mais altas, porque eu acho que talvez possa me dar algum spoiler, enfim, eu preferi esperar. Mas tô gostando bastante. Até agora o que aconteceu, né, nesse início eu vou falando um pouco do que aconteceu, depois eu vou evitar, porque daí vira spoiler, né? Mas então primeiro a gente começa acompanhando o Vesher, que é um cara que foi preso, a gente vê rapidamente que ele é uma dessas pessoas que são chamadas de despertadores, que são as pessoas que têm os poderes das respirações. E ele foi preso de propósito, e ele tem uma espada mágica, né, pelo que parece. Tem muitos nomes aqui, eu vou ter que me esforçar pra lembrar esses nomes no início, porque faz tempo que eu não leio livro de fantasia, assim, com um monte de coisa, né, um monte de termos e personagens e feitiços, mas nada assim, nenhum bicho de sete cabeças. E aí a gente vai acompanhar primeiro ele, escapando dessa prisão e pegando algo que ele quer, então é o prólogo, né, então eu vou falar. Ele vai atrás de um outro despertador que tá preso ali, porque ele quer as respirações desse despertador, a gente não entende muito bem o porquê. E essa é a cidade de Halandrin, que é uma cidade toda colorida, que pelo jeito tem vários despertadores. Ele fala que o uniforme dos guardas é azul e amarelo, cheio de cor e tal. E depois a gente vai acompanhar a Ciri, que é a filha mais nova, né, do rei de Idris, acho que é Idris. Que é uma cidade toda sem cor, eles tiraram, né, tudo é sem cor, justamente para evitar que os despertadores tenham poder dentro daquele reino. E o rei vai enfrentar um dilema, porque ele precisa cumprir um tratado de enviar uma das suas filhas para Halandrin, para casar com o deus rei. E ele preparou a vida toda a filha mais velha para isso, que é a Vivena. Mas ele tá muito relutante em mandar, porque ele diz que vai ser como mandar ela para a morte. A gente não entende ainda muito porquê, né, qual que é as tensões entre esses reinos, mas aqui eles falam da iminência de uma guerra, de que ali é uma terra que é muito interessante por conta de rotas comerciais, eles estão lá no norte, então são terras bem frias, até me deu uma vibe meio Starks, assim, sabe? Então, eu tô achando bem legal, já tô super envolvida na história, e eu achei o sistema de magia muito interessante, que é um sistema que envolve as respirações, que são como pegar um pouco de vida, né, da pessoa, e as cores. Então aqui, inclusive, né, os primeiros níveis ali, você, de acordo com o que você vai sendo elevado, você primeiro consegue ver a aura das pessoas, que as cores em volta ficam todas mais fortes e tal. Depois o ouvido perfeito e acho que o poder da terceira elevação é o de ver as cores de forma perfeita, né? Então, eles precisam tirar as cores para poder despertar os objetos.
e envolve um comando, né? Então, para fazer um despertar, eles precisam de respiração, cores e comandos. E eu tô achando bem diferente, assim. E tô bem curiosa. Esse é um livro que eu acho que eu não vou conseguir ficar levando pro trabalho pra ler, porque não é muito prático, né? Ficar carregando na bolsa, ficar pondo em cima da mesa. Tenho medo também de acabar estragando, mas vou lendo ele em casa. E se eu pudesse, eu tinha ficado lendo ontem até meia-noite, mas eu não consigo, eu sempre durmo. Bom, gente, então ontem eu li até a página 70. Eu queria ter lido mais à noite quando eu cheguei, mas eu tava com o olho muito cansado ontem e eu trabalho com tela também, né? Então eu não aguentava mais usar meus olhos pra nada, eu acabei indo dormir. E eu também tava um pouco cansada e tá tendo muitas regras do mundo sendo mostradas agora. Então eu não quero perder nada e depois ficar confusa, né? Mas eu fui até a parte que a Ciri, ela chega em Halandren, daí tem essa ilustração muito linda da cidade. E eu também fui introduzida aqui ao Canto de Luz, que é um dos deuses retornados, né? E aí mais algumas regras em relação aos retornados, os despertadores, os sem vida, os desbotados foram introduzidas. O Canto de Luz é um deus que não acredita na própria religião, né? Como ele diz. E a Ciri, ela chegou então em Halandre e aí ela tá tendo esse choque, né, de chegar numa cidade cheia de cores e com coisas que ela nunca viu antes. Ela é escoltada por uma guarda de sem vida. E quando ela chega, ela meio que já tá casada com o Deus Rei. E aí é mais ou menos nessa parte que eu parei no capítulo do Vesher. E aí eu cansei. E aí eu tô tendo um problema porque eu não quero levar esse livro pro trabalho, porque ele não é prático, né, pra eu ficar carregando na bolsa, ficar tirando e pondo da mesa, porque normalmente quando me pedem exame, assim, eu tô lendo, daí eu já ponho o livro e já pego, né, as informações do paciente. E aí eu também tenho medo de estragar, né, esse livro, porque ele é muito bonito. E aí pro trabalho, então, eu tô levando o Quarto de Despejo, né, que é um livro que eu já comecei durante a residência, mas eu acabei abandonando tava numa época que tava meio difícil de manter, assim, qualquer hábito além de trabalhar. E eu já sei que eu vou gostar, né, desse livro. E vai valer a pena também. Mas o problema é que a fantasia, ela é viciante, né? Acho que de qualquer forma não é um bom livro pra ler no trabalho, porque a fantasia exige muita atenção, né? Porque tem muitos detalhes, muitas regras, muitos personagens e tal. E aí você é interrompido, né, o tempo todo, porque sempre entra alguém pra conversar comigo, pra me pedir o exame, eu paro pra fazer os exames. Então, não seria, acho que, um bom ambiente pra ler de qualquer forma. Eu prefiro ler livros que eu consiga entrar e sair da história mais facilmente, sabe? Então, vamos ver. Acho que eu vou demorar uns 2 meses, talvez, pra ler esse livro. Mas, se Deus quiser, hoje eu vou ler um pouco quando chegar em casa. E esse final de semana eu tô de folga, então vou tentar ler mais um pouquinho também. Então agora a gente tá entrando em mais detalhes políticos e históricos, né, da história, em relação a esse povo, né, de Halandre e os Virianos, que antigamente eram o mesmo povo, mas que houve ali uma quebra, né, em que a família real, que hoje tá em Idris, ela foi realmente usurpada, né, e no lugar entrou esse povo que hoje cultua os retornados e que aceita o uso, né, das respirações, dos despertadores, do exército do sem vida. E em Idris isso não é aceito, né, isso é visto como um pecado, já que eles seguem outra religião, que é a religião de Austri, que seria o deus das cores. Então, o Canto de Luz, que é o deus que tem uma síndrome do impostor, assim, né? Ele não acredita na base da própria teologia.
ele vai questionar várias coisas, vai começar a ter algumas visões e tal, e a gente vai aprendendo um pouco mais da história desse povo, de o que sustenta essa religião das cores, né, em Halandre. E aqui tem um personagem que eu tô bem intrigada, que é o Dedos Azuis. De certa forma, ele me lembra um pouco o Mindinho, de Game of Thrones, e não dizendo que um foi inspirado no outro, tá? Não é isso. Mas assim, o papel dele, né, dentro da corte ali, mas eu tenho uma sensação de que ele não vai terminar no mesmo lugar que o Mindinho, né? Mas tô bem curiosa em relação a ele, né? Qual que vai ser o papel dele. Ele tá o tempo todo meio que perto ali da Ciri, dentro da corte, ou meio que orientando ela. E chega um momento aqui que ele vai falar algo pra ela que eu até marquei. Tô colocando algumas marcações de coisas que eu quero lembrar, né? Porque são vários detalhes. Bom, então, esse é o meu pit stop aí da página 178. Eu tô no capítulo 15. E eu acho que esse final de semana eu vou conseguir ler bastante, porque eu tô de folga, eu tenho algumas coisinhas pra fazer, mas nada demais, assim. Mas não sei se eu vou conseguir manter esse ritmo nas próximas semanas, porque eu vou ter semanas bem intensas de trabalho, próximo final de semana eu vou trabalhar o final de semana todo. Mas pelo menos antes de dormir eu consigo ler um pouquinho, e aí vou trazendo atualizações pra vocês. Oi, gente, vim fazer mais um pit stop da leitura. Eu tô em 53%, mais ou menos. E eu cheguei na parte em que eu achei o Royd, que eu sei que é um personagem que ele tá presente em várias histórias, né, da Cosmere. E ele pula de universo em universo e ninguém sabe exatamente por quê. E em Warbreaker é bem fácil de achar ele, se você sabe, porque ele tá com o nome de Royd, né? E ele tem um papel, assim, longo, que ele aparece. Então foi bem fácil, porque eu sei que em algumas histórias ele não aparece com esse nome. Mas eu fiquei feliz de eu saber disso antes de terminar o livro. Eu tinha visto alguns vídeos sobre a Cosmere em si, né? A ordem de leitura e tal. Então, eu fiquei feliz porque daí eu marquei lá, quando ele aparece, e marquei uma hora que ele fala alguma coisa sobre si mesmo, assim, pra ir construindo, né? Se eu ler outros livros do Brandon Sanderson, que tudo indica, eu vou querer ler. E agora a gente tá numa parte, assim, de. Eu sinto que é uma construção para a próxima parte do livro, sabe? De que algo está prestes a acontecer, eu sinto. E eu tô gostando bastante de acompanhar a parte do Canto de Luz com os deuses e da Ciri, e a parte da Vivena eu tô achando um pouco arrastada agora, assim. Não sei se é arrastada, mas eu não tô tão interessada, sabe, nesse momento. Então, vamos ver como vai ser a partir daqui. Eu sinto que isso vai mudar, sabe? Mas eu sinto que tá a mesma coisa, assim, sabe? O mesmo conflito interno dela, o mesmo planejamento e tal. E talvez daqui a pouco algo mude, né? Pra que essa personagem tenha uma importância. Porque eu sinto que ela tá meio solta, sabe? Por mais que ela esteja se movimentando, fazendo coisas, parece que nada disso tem um impacto ainda. Não sei. Hoje eu tô de folga, eu tô aqui com a minha velhinha da Modu. Eu amo essa vela, que ela é de pêssego com limão. E eles têm uma vela de pepino, que é muito boa também, pepino e melão. Eu vou estudar um pouco, tenho umas coisas pra resolver. E à noite acho que eu vou ler um pouco mais. Tô na página 410. Eu achei que eu ia demorar 2 meses pra ler esse livro, mas eu tô achando que eu vou ler ele em 2, 3 semanas no máximo. E no trabalho eu tô lendo Corda de Despejo. Li pouco, li uns 20%. Mas tô gostando muito também. Tá bem friozinho aqui essa semana, acho que vai demorar. Acho que agosto ainda vai ser um mês bem frio por aqui. Então tá um clima bem gostoso pra sentar e ler, assim. E a leitura tá fluindo super bem. Gente, hoje eu tô no trabalho, mas os dias andam sendo meio parados. Essa época do ano costuma ser mais vazia. Então eu trouxe o livro. Por enquanto eu não consegui ler, mas eu acho que agora eu vou conseguir ler um pouquinho. É sempre imprevisível, mas eu achei que valia a pena trazer hoje. Oi, gente. Então, fazendo um pit stop sobre a minha leitura de Warbreaker. Eu tô nas últimas 80 páginas, mais ou menos, talvez. E aí, o que acontece, às vezes, quando eu termino um livro? Eu começo a ficar triste
que tá acabando. E aí eu dou uma diminuída no ritmo da leitura. Então, essa semana eu dei uma segurada, porque eu não quero que acabe. E aí eu começo a segurar a leitura. E nesse meio tempo eu comprei Tiny Bookshop, que é um jogo meio indie novo que lançou. Esse aqui, ele é bem bonitinho. E você faz recomendações de livros, né? Você tem uma pequena lojinha itinerante que você vai em vários lugares. E os livros são de verdade. E você vai recomendando os livros pro pessoal que quer. Ah, eu quero um mistério que seja do tipo Agatha Christie, etc. Você não precisa conhecer os livros para jogar, porque tem uma descrição dos livros, né, de cada um. E tem um modo fácil também que a recomendação se faz sozinha, eu acho. Mas para quem gosta de ler é bem legal porque tem livros que você conhece, né? Vários dos meus livros preferidos já apareceram. Só que eles se repetem bastante. Não sei se é porque eu sempre compro caixa de livro usado, que é mais barata do que as outras. É as caixas tipo de porão e tal. Ou se realmente não é tão grande o acervo do jogo, né? Mas eu tô achando bem divertido. E aí eu tô dando uma segurada na leitura de Warbreaker. Porque eu não tô pronta pra dizer adeus. Apesar de eu saber que o universo do Brandon Sanderson é muito grande, né? Então vai ter outras coisas pra ler. Mas eu não vou pegar outro livro dele agora, porque eu tenho vários livros da minha lista pra ler. Inclusive, eu tô lendo Quarto Despejo agora. Eu não tô pronta. Mas talvez hoje eu leve pro trabalho. Eu nunca sei como vai ser minha rotina no trabalho. Tem dias que eu não consigo nem parar pra tomar água. E tem dias que eu fico lá horas sem fazer nada. Então, talvez eu leve hoje, apesar dele ser pesado. Porque se estiver bem parado, daí dá pra eu ler um pouquinho. Oi, gente, então eu estou aqui com o Warbreaker para fazer o último checkpoint dessa leitura. Eu terminei na sexta, hoje é terça, mas eu acabei trabalhando bastante esse final de semana, então eu não consegui vir antes conversar sobre esse livro. E eu continuo muito apaixonada por essa capa, gente. E agora que eu consegui pegar todos os elementos da história, que é um desenho único, né? Que estão aqui, tô gostando mais ainda. Ai, é muito lindo. Enfim. Gente, eu gostei bastante do livro. Eu sei que tem alguns leitores de Brandon Sanderson que não gostam tanto, né, desse livro, que acham que ele não é o mesmo nível de escrita que outros livros dele, e que acham que o final é um pouco aberto demais, etc. E eu acho que talvez por isso, apesar da maioria das pessoas falarem que é melhor começar por Mistborn, eu acho que talvez tenha sido uma boa escolha começar por Warbreaker, porque eu não tinha essa referência da escrita do autor. E talvez por isso eu consegui curtir tanto, sabe, a leitura. E eu também tava, acho que, muito disposta a entrar nesse mundo, assim. Eu tava muito afim de ler, tava muito afim de ler uma fantasia de novo. Então talvez eu entrei de mente bem aberta, sabe? Agora, pra balancear, falar de algo que eu não gostei tanto assim. Então, algo que me tirou um pouquinho da leitura em alguns momentos. Eu achei o arco da Vivena é uma personagem que eu gosto muito. Eu gosto muito de onde ela começa, de onde ela chega. Mas eu acho que existe um meio do caminho ali em que o arco dela fica meio perdido. E que eu passei muito tempo do livro tentando entender aonde o arco dessa história quer chegar. E por mais que no final, ela seja importante, aconteça coisas importantes, eu sinto que essa personagem, ela merecia mais carinho. Por mais que uma parte muito grande do livro a gente fique com ela, eu acho que o arco dela não é fechado de uma forma tão legal quanto, por exemplo, o Canto de Luz, né? Que tem um arco muito claro, que por mais que ele também tenha momentos mais arrastados, ele tá chegando em algum lugar. Então, isso me incomodou em alguns momentos, porque eu tava lendo e era uma parte mais parada, a parte da Viviana vai entrar muito nesse debate moral e de a sua religião, de uma pessoa, né? A Viviana é uma pessoa que nunca tinha tido realmente contato direto com outra religião, com outra cultura, e aí de repente ela se vê tendo que debater dentro de si até onde aquilo que ela sempre acreditou, ela ainda acredita ou ela tá disposta, que sacrifícios ela tá disposta a fazer
pra sobreviver ou pra tentar proteger o país dela que vão contra a religião dela. Então eu gosto muito desse debate, dessa transformação interna dela. Mas eu acho que isso fica um pouco perdido em alguns momentos, assim. E eu não senti que no final a gente chega num. Sabe? Tipo, tá, igual com o Canto de Luz, assim. Então, é isso, eu achei que deixou a leitura em alguns momentos mais arrastada, sabe? Outra coisa que eu gosto muito, muito nesse livro. Ih, tô mostrando a parte de trás. É o arco da Ciri. Por mais que no final do livro a gente fique um pouco menos com ela. Eu acho que essa personagem, ela sai de um lugar muito de se enxergar como uma pessoa ingênua, como uma pessoa que não é útil, e ela gosta de não ser útil, né? Por ela ser a quarta filha de uma linhagem real. Ela sente que ela não precisa se desenvolver e ter tantos conhecimentos e se importar tanto quanto os outros filhos. E eu acho que é muito bonito ver o amadurecimento dela, a mudança dela, a partir do momento que ela é colocada em um ambiente que ela não é subestimada, principalmente, sabe? Em que ela precisa usar aquilo que tá dentro dela para sobreviver e para tentar fazer o melhor, né? E a partir desse momento ela percebe que talvez ela se importe mais com questões que ela achou que ela não se importava do que ela acreditava, né? Gosto muito de como a relação entre ela e o Rei Deus vai ser desenvolvida, né? Que no início a gente fica se perguntando como as coisas vão acontecer, e eu gostei muito de como as coisas acontecem. Então eu achei que foi muito, muito legal de acompanhar. E eu acho que o arco da Ciri é muito mais fechadinho, muito mais interessante do que o da Vivena, apesar de eu gostar muito da personagem, né, da Vivena. E uma coisa que é muito legal é que a Ciri e a Vivena, elas acabam trocando de lugar, né, no início da história. E a gente vê que, no fim, elas estão exatamente onde elas deveriam estar. Que talvez a Vivena, na corte, não conseguiria chegar onde a Ciri chegou. E a Ciri, no lugar da Vivena, não conseguiria, talvez, aguentar e perseverar de forma tão dura, né, como a Vivena consegue, inclusive de se ver questionando as próprias crenças e ser, mesmo sendo alguém muito crente, né, na religião dela, que é o de Áustria, ela conseguir se manter firme, né? E eu acho que é muito legal como as coisas que a Ciri, que eram um problema na Ciri em Idris, dão pra ela as ferramentas que ela precisa pra navegar essa corte calandriana, sabe? Eu gostaria que a gente tivesse tido um pouquinho mais, talvez, dela, mas eu gostei muito, gostei bastante de como o arco dela se desenvolve. Uma coisa que eu vi algumas pessoas falando, né, que eu fui vendo algumas opiniões da galera que leu e tal, eu vi muitas pessoas falando que tanto a Ciri quanto a Vivena, elas lutam muito por Idris, né, elas querem muito parar a guerra, mas que, a gente não ficou em Idris tempo suficiente pra se importar, e eu discordo 100%, assim, eu acho que o início do livro em que a gente tá em Idris acompanhando a Ciri, a Vivena e o pai delas, principalmente, aquele pouco tempo que a gente fica ali, eu acho que é o suficiente pra entender como esse povo é, como essa família real idriana é, e que tipo de sentimento essas personagens têm sobre a terra natal delas, e o choque que elas têm com Halandren, as coisas que elas vão falando de Halandren, por exemplo, a Ciri fala muito de como ela sente falta de estar num campo aberto, no meio das matas, no meio da floresta, em contraste com estar no meio o tempo todo dentro de um castelo, dentro da corte, cheio de luxos. Eu acho que esses contrastes, eles são suficientes para construir a relação, sabe, delas com Idris, e eu não senti falta de que a gente passasse mais tempo, ou tivesse mais contato com esse país, com esse lugar, para que eu entendesse e me importasse, sabe? E eu também vi algumas pessoas falando que os idrianos são chatos e não sei o quê. É outra religião, é outra cultura, você entende que eles tentam se proteger a todo custo e serem modestos, né? E se isso tá certo ou errado é outra coisa, mas eu não vejo como chato, sabe? Eu vejo realmente como um contraste. Duas religiões e dois povos que se separaram em formas de ver o mundo, de acreditar de forma muito diferente. O final da história é realmente um pouco acelerado, né? Eu vi que algumas pessoas consideram esse final aberto. Eu não considerei ele aberto, eu acho que o que acontece depois não é tão importante, sabe?
Eu acho que é aquele ponto de chegada que é o mais importante pra história. É claro que seria legal a gente ter um finalzinho e tal, mas acho que não é essa a proposta da história, sabe? A única coisa que eu gostaria é que o meio do final, ali, quando as coisas começam a acontecer loucamente, eu gostaria que isso tivesse sido explicado um pouquinho melhor, a parte política disso, ou quais seriam as consequências, né, disso. Isso eu gostaria que tivesse sido explicado melhor, mas eu achei o final sensacional. Eu adorei que no final ele pega, sabe, ele pega a quinta marcha e vai, e você entra numa coisa assim acelerada, e aqui eu acho que os personagens recebem um carinho muito grande em relação ao lugar que eles vão chegar no final da história. E eu adorei bem o finalzinho, assim, acho que a última página a gente descobre por que o nome do livro é Warbreaker. Porque durante a história eu fiquei, tá, Warbreaker, né? Então alguém que vai parar a guerra. É uma pessoa? É uma coisa que vai acontecer? Se é uma pessoa, quem que é? Porque a gente tem vários personagens, né? A gente tem os 3 pontos de vista, que são a Síria, Vivenda e o Canto de Luz. E a gente tem outros personagens. A gente tem o Rei Deus, a gente tem o Vesher, a gente tem os mercenários. Então, quem que vai ser se for uma pessoa, enfim. Então, gostei bastante desse finalzinho, achei bem legal. E eu amei o arco do Canto de Luz, eu achei incrível, não tenho nada pra dizer porque achei maravilhoso. E eu também gosto muito da história do Vesher, eu gosto que a gente comece a história com ele. Acho que dá o tom da história, sabe? Porque no início você fica, meu, o que aconteceu? Quem é essa pessoa? Não entendi nada. E demora pra gente reencontrar com ele, mas eu gostei bastante de como ele vai ressurgindo na história e como o que a gente vai achar dele. Quem é essa pessoa misteriosa que fica nas sombras, que a gente não sabe se ele é do bem, se ele é do mal, se ele tá no meio do caminho. Então eu gostei bastante disso. E eu achei que valeu muito a pena. É uma leitura que eu acho que é, assim, uma fantasia mesmo, assim, eu tava querendo, igual ano passado, quando eu resolvi ler o Priorar da Laranjeira, mas algo nessa história fez com que eu me envolvesse ainda mais, sabe? Eu acho que talvez o arco da Ciri, que é um arco que eu gostei muito, ou talvez o sistema de magia, que eu me empolguei bastante, eu gostaria até de ter um pouco mais, por mais que ele esteja presente em toda a história, mas talvez eu gostaria de um pouquinho mais de algumas coisas. Mas eu adorei. E talvez por ser tão criativo, né? Por ser tão diferente, assim, um mundo muito diferente. E colorido e cheio de contrastes, sabe? E esses debates da tua moralidade interna com a moralidade da religião, do que é a guerra para cada grupo de pessoas, né? E essa religião dos retornados, com o Canto de Luz se questionando se ele é um deus mesmo ou não, né? Então, um deus da sua religião que se questiona se ele é mesmo um deus. Esses questionamentos dele eu acho que são muito legais. Então, acho que é uma história que valeu muito a pena de ler. Com certeza eu recomendaria pra quem gosta de fantasia. Eu acho que talvez ele seja um pouco complexo pra quem não tem costume de ler fantasias, porque você precisa prestar atenção mesmo no sistema de magia. E no final do livro tem uma breve explicação dos níveis de despertar, né? Então, se você atingiu a primeira elevação, a segunda elevação, o que isso quer dizer? Isso pode dar uma ajudada. Eu dei uma lida nisso, sim, porque no início eu também estava um pouco confusa. E tá ali, isso tá ali pra ajudar, né? Então, acho que talvez pra quem nunca leu fantasia, seja um pouquinho complexo, mas talvez não também, né? Às vezes a pessoa tá acostumada a ler coisas complexas de outros gêneros. E com certeza eu quero ler outros livros do autor, mas eu queria dar uma focada na minha lista de leitura agora no final do ano. Então não sei se eu vou pegar esse ano. Mas se eu pegar, acredito que eu vou, talvez dessa vez, pegar Mistborn ou Elantris. Mas com certeza tô bem animada para as próximas leituras do autor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Tô pensando se eu faço um vídeo mais entrando em spoiler, porque daí eu queria entrar no arco de cada personagem e falando sobre as coisas que acontecem. Mas preciso tirar um tempo pra fazer um roteirinho mais bem pensado daí, porque normalmente eu chego aqui e vou falando. E aí depois eu dou uma editada. Mas é isso, gente. Me acompanhem no Insta, se você chegou até aqui. Eu posto mais coisinhas lá, né, das leituras que eu tô lendo. E me sigam aqui que eu tô tentando ser mais ativa, né? Então, se você gosta de conversar sobre leitura, se os livros que eu leio te interessam, eu tenho estado um pouquinho mais constante e eu gosto bastante desse formato de vlog.
Então é isso, um beijo e tchau!